Queridos alunos, estamos de volta, vamos terminar nossas teses de contestação. E aí, no bloco anterior, eu trabalhei com vocês a questão das preliminares, ok? Eu só queria suscitar uma situação que nunca caiu na prova até então, até a gravação desse presente vídeo. Nunca caiu como contestação, mas já caiu como uma tese de recurso ordinário, né? De reconvenção, é porque nós vamos falar de reconvenção. Certa feita, a banca cobrou uma situação falando que havia um termo de conciliação prévia. Amigo, o que é um termo de conciliação prévia? Existe a comissão de conciliação prévia. Prof, o que é isso? Comissão de conciliação prévia é uma comissão, ou seja, um grupo de pessoas, que serve para conciliar antes de dar pauta. Então, isso é comissão de conciliação prévia. Comissão de conciliação prévia, ou seja, é um grupo de pessoas que servem para conciliar antes de que isso vire uma ação ajuizada perante a justiça. Ela pode ser instaurada no âmbito dos sindicatos ou no âmbito da própria empresa. Composição paritária, por exemplo, de dois, mínimo dois, máximo 10 pessoas, sempre em números iguais, representante do empregado e do empregador. A gente vai estudar isso em direito material, tá bom? Dito isso, queridos, teve um exercício em RO, não foi em contestação, trazendo a existência de um título executivo. Os acordos firmados perante a Comissão de Conciliação Prévia são títulos executivos extrajudiciais perante uma Comissão de Conciliação Prévia, e isso foi tratado como uma preliminar pela FGV. Aqui eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado isso. Estou falando o que a FGV adotou. Se na sua prova caiu uma parte textual falando que houve acordo sobre uma determinada verba perante uma comissão de conciliação prévia, suscitem a preliminar de comissão de conciliação prévia a existência desse título executivo, porque ele não poderia mais ser discutido perante a Justiça do Trabalho, porque já houve o acordo que foi devidamente cumprido, beleza? Acho improvável, mas se cair, vocês estão ligados. E aí vamos avançar nosso conteúdo, né? Ramiro, de onde que eu vou tirar isso? Voz da minha cabeça? Não, gente, tira essas vozes da cabeça de vocês. Pedir para vocês terem mais cuidado, é o artigo 625-E, parágrafo único da CLT, tá? Até esqueci de escrever aqui, deixa eu achar com minha caneta. Artigo 625-E, parágrafo único da CLT, que vai trazer que a Comissão de Conciliação Prévia, aquilo que foi acordado perante ela, é título executivo. E aí, nós vamos para prejudicial do mérito, lembra do PPMRR. Ah, prof, que saco. Eu sei, vocês estão sentindo que esse bebê sente. A prejudicial de mérito, quando nós falamos dela, nós falamos de prescrição ou decadência. Ramiro, decadência já caiu na prova de peça? Não, já caiu em questões, mas na peça não. O que que é? Quais seriam os casos de decadência que poderia cair na sua prova? Prazo para ajuizar o mandado de segurança, 120 dias a partir do ato lesivo, não é? Se eu não ajuizar o mandado de segurança em 120 dias, aí nós teríamos uma prejudicial do mérito, decadência. Inquérito para apuração de falta grave, o empregado cometeu uma falta grave, empregado estável cometeu uma falta grave, eu tenho que ajuizar o inquérito em 30 dias. Se eu não ajuizar, houve o perdão tácito porque ocorreu uma decadência. Isso aqui pode cair para vocês em questões, tá? Tenho 120 dias para ajuizar o mandado de segurança, eu tenho 30 dias para ajuizar o inquérito por apuração de falta grave, sob pena de decadência. O que que sempre cai na prejudicial de mérito na contestação e também cai lá no RO? É prescrição, ok? Decadência, acho improvável, porque para cair decadência, teria que ser ou uma contestação sobre um mandado de segurança ou uma contestação de um inquérito para apuração de falta grave. Prof, pode cair? Pode, mas é improvável, tá? Você fazer uma contestação de mandado de segurança vai ser mais difícil do que fazer o próprio mandado de segurança, que já foi uma peça inédita quando caiu. Então, acho muito improvável, mas se cair, aí com certeza vai ter uma tese prejudicial do mérito de decadência, seja no mandado de segurança, seja no inquérito para apuração de falta grave. Como nunca caiu, vamos para o que sempre cai. Prejudicial de mérito e prescrição. Prescrição, existem duas formas de prescrição, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Ramiro, o que isso quer dizer? Eu tenho prazo de 2 anos para ajuizar a ação após eu ser demitido. Quer dizer que se eu fui demitido hoje, eu tenho 2 anos para entrar com essa ação. E o que é a prescrição quinquenal? Engraçado, né? Que vê pulando a cadeira aqui, tá parecendo... Não, eu não tenho esse besteira. Parece até que tem alguma coisa errada aqui. E o que é prescrição quinquenal? A partir do momento que eu ajuizar a ação, eu vou pegar só os últimos 5 anos. Quer dizer que se eu trabalhei na empresa, por exemplo, de 2010 a 2025, e aí eu ajuizei a ação em 2025, eu só vou pegar meus direitos até 2020, ok? 2010 a 2020 perdeu o Playboy. Se eu fui demitido em 2025, eu tenho que entrar com ação até 2027. São esses os prazos prescricionais.
Então, vamos ratificar isso, deixar bonitinho e aprender como que a gente faz isso na nossa peça. Vamos lá. Prejudicial de mérito. Aqui vocês poderiam indicar o artigo 11 da CLT também, tá? Coloquei o artigo 7 porque a gente tenta sempre priorizar. Deixa eu colocar no celular silencioso, né? Aí. A gente sempre tenta priorizar o artigo 7 da Constituição. Então, ação quanto aos créditos das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, a gente tem mais ou menos o seguinte, queridos. Nós temos a prescrição, para ficar isso bem claro a vocês, temos a prescrição. E eu digo que tem duas prescrições. Nós temos a prescrição, deixa eu mudar a cor das canetas, bienal. A prescrição bienal, eu costumo brincar que ela corre para frente. Quer dizer que eu tenho 2 anos para ajuizar a ação após a extinção do contrato. E nós temos a prescrição quinquenal. E eu brinco que a prescrição quinquenal, ela corre para trás. Corre para trás. E eu vou receber, o seu cliente ou o cliente da outra parte vai receber apenas os últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. Então, ele vai receber somente os últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. Prof, como que vai acontecer isso? Deixa eu olhar a caneta que não vai estragar, né? Olha só, vamos supor o seguinte. O exercício vai te contar que o Ramiro foi contratado, admitido. O Ramiro foi admitido em 1 de 6, 1 de 6 de 2010. E foi demitido em 10 de 5 de 2025. E que ele ajuizou a ação, aliás, vamos lá, foi demitido em 10 de 5 de 2025. Qual que é a prescrição bienal? Bienal, bienal. Qual que é a prescrição bienal? Melhor, deixa eu colocar mais uma vez. E que ele ajuizou a ação em 20 de 7 de 2027. Ok? Qual que é a prescrição bienal? Lembra, bienal corre para frente. Eu tenho 2 anos para ajuizar a ação. Então, nesse nosso exemplo, a prescrição bienal, ó, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação. Prof, que difícil. 2025 mais 2. 7, 2, Eu tenho que ajuizar a ação até 10 de 5 de 2027, porque eu tenho 2 anos para ajuizar a ação. Então, eu vou vir aqui, a prescrição bienal tem que ajuizar a ação até 10 de 5 de 2027. E eu vou ter ainda aqui a prescrição quinquenal. Quer dizer que eu só vou pegar os últimos 5 anos contado a data do ajuizamento da ação. Que difícil, vamos lá, menos 5. 27 menos 5 dá 2, 2022. Então, só vou receber as verbas até 20 de 7 de 2022. 20 de 7 de 2022, beleza? Aqui, nesse modelo que eu criei agora, a gente tem duas prescrições. Prof, mas eu li aqui, já deu a Bienal, se deu a Bienal, não posso usar nada. É isso? Eu vou chegar na hora da prova e falar, putz, tem uma prescrição bienal. Então, eu vou escrever lá, Ramiro ajuizou a ação, Ramiro foi demitido, né, no dia 10 de 5 de 2025 e ajuizou a ação no dia 27 de 2027. Bom, fato, isso é um fato. Nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, ocorrerá a prescrição bienal quando o empregado não ajuizar a ação no prazo de 2 anos, contado da extinção do contrato. Direito.
Bom, assim requer que seja decretada a prescrição bienal com a extinção do processo com a resolução do mérito. Pedido. Perfeito. Claro, direito escrito maravilhoso. Vai, prova, tem prescrição bienal, não cabe mais nada. É isso, né? Você vai pegar aqui sua prova. Pode. Vou escrever isso aqui, claro. Chupa FGV. Caguei. Deu tudo certo. Chupa. É isso, né? Não, né, gente? Ah, mas não tem a mais. A banca está testando o seu conhecimento. Se tem a prescrição bienal, é claro que nenhum direito vai ser devido. Mas ainda assim você vai impugnar todos. A contestação ela é regida pelo princípio da eventualidade. Esse princípio da eventualidade, eu sempre falo, falei para vocês, é o princípio do vai que dá merda. Então você vai impugnar tudo na contestação. Ainda que a prescrição bienal seja suficiente para acabar com os demais direitos, você vai impugnar tudo, porque não é caso real, inclusive. E mesmo se fosse, você ia fazer tudo, porque você é um excelente advogado. Tranquilos? Então, nesse caso, nesse exemplo hipotético, deixa eu até abrir aqui a tela de novo, nós vamos ter as duas prescrições e você vai abrir dois tópicos. Letra A, por exemplo, lá, PPMRR, né? Prejudicial de mérito. Letra A, da prescrição bienal. Você colocar, o reclamante foi demitido no dia 5 de 10 de 5 de 2025 e ajuizou a ação no dia 20 de 7 de 2027. Fato. Ponto. Ocorre que nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, o empregado terá o prazo de 2 anos para ajuizar a ação contada da extinção do contrato de trabalho. Direito. Ponto. Assim, portanto, requer que seja colhida a prescrição bienal com a extinção do processo com resolução do mérito. Direito. Aí você vai abrir o tópico letra B. O reclamante ajuizou a ação no dia 20 de 7 de 2027. Claro. Ponto. Direito. Ocorre que, nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, a reclamação trabalhista, os direitos trabalhistas, atingirão somente os últimos 5 anos contados à data do ajuizamento da ação. Direito. Ponto. Portanto, requer que seja conhecida a prescrição bienal de todo o período anterior, a 20 de 7 de 2022, gerando a extinção do processo com resolução do mérito em relação a esse período. Tranquilos? Ou a banca aceita também. Requer que seja conhecida a prescrição dos últimos 5 anos. Requer que seja reconhecida a prescrição dos últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. Após os últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação. Certinho? Essas duas teses são aceitáveis. Então, a gente fala preliminares, prejudicial, e aí a gente tem as teses de mérito. O mérito, gente, eu vou até voltar aqui, nós já passamos por ele, já flertamos com ele aqui, ó, nessa parte. O FDP, lá nos blocos anteriores, nós vamos trazer o fato, o que o reclamante pediu, direito, por que está errado, pedido, requerer a improcedência do pedido. Passei o mérito, avançando aqui, nós vamos para a reconvenção. Prova, o que é reconvenção? Vou tomar um gole d'água para vocês assistem isso aí. Prova, não estou entendendo. Palmeiras não tem mundial, eu sei, mas não é essa a questão. Vocês vão reparar que é um lance de contra-ataque. O São Paulo está atacando e o Palmeiras toma a bola e faz o gol, certo? Reconvenção é isso, é o contra-ataque. A reconvenção nada mais é do que o contra-ataque. Na mesma ação que você está sendo demandado, você vai demandar contra a outra parte. Está lá no artigo 343 do CPC. Eu vou contar um caso para ficar visível a vocês, né? A gente fica mais fácil de nós entendermos quando fica mais visível a nós. Olha só, a gente teve uma situação, tem vários casos de reconvenção, mas tem um específico que foi mais recente. A funcionária trabalhava numa empresa e ela foi demitida por justa causa sobre a acusação de vazamento de informações, ok? LGPD e tudo mais. Então, ela foi demitida por justa causa sobre essa informação de vazamento de informações. Só que a empresa entrou com uma ação contra essa funcionária na justiça para pedir para o juiz homologar a justa causa. Isso não existe, ok? E ônus da prova da justa causa é do empregador. Se eu, Ramiro, sou demitido por justa causa e eu ajuizo uma ação pedindo a reconfiguração da justa causa em demissão sem justa causa, ou seja revertida a justa causa, é ônus da empresa provar que eu cometi a justa causa, beleza? E aí a gente ajuizou essa ação. Primeiro, ajuizou a ação não, perdão. A gente apresentou a contestação dizendo que não havia justa causa. Que a empresa ajuizou uma ação pedindo a homologação de justa causa. Nós fizemos contestação, olha, não há justa causa. E na mesma ação a gente reconviu contra a empresa. Falou, inclusive, se não há justa causa, a gente quer que seja conhecida a demissão sem justa causa.
E aí, a partir disso, as verbas daí vão ser quitadas, ou seja, na mesma ação, nossa cliente era ré, ela virou autora, tranquilos? Prof, e para a prova, né? A gente quer focado para a prova. O que que isso vai ser trabalhado para mim? Na prova, queridos, a reconvenção contra-ataque, vocês vão identificá-la. A banca vai te contar um caso de prejuízo. A empresa causou prejuízo, perdão. O empregado causou prejuízo à empresa, certo? Ramiro, cai muito? Não, quase não cai. Quase não cai. Quando cai é 0,5. Não surta por isso, não. Ok? Mas ela vai te contar que o empregado causou um prejuízo à empresa que ele contratou para apresentar contestação. E aí, eu sei que vocês estão de saco cheio, mas a gente volta para o fato, direito, pedido. Qual que é o fato? Vocês vão noticiar o prejuízo causado. Qual que é o direito? Artigo 187, perdão, 186, ou artigo 927, ambos do Código Civil. Aquele que causar um dano a outro é obrigado a repará-lo. Pedido, condenado ao ressarcimento do prejuízo causado. Tranquilos? Inclusive, gente, lá na nossa peça modelo, nosso material de apoio, a gente estrutura isso. Então, fato, por exemplo, Ramiro quebrou essa ring light. Tem uma ring light aqui para deixar minha cara mais feia. É. Nossa, foi brega isso, né? É fazer uma auréola de santo, mas até de anjinho, mas não dá. Né? Até Deus falou, não, você não. Mas, enfim, fato. Ramiro quebrou o ring light. Esse é o fato. Direito. Nos termos do artigo 136, ou corre aqui nos termos do artigo 136 do Código Civil, aquele que causar prejuízo a outra parte é obrigado a repará-lo. Pedido. Portanto, requer que Ramiro seja condenado a ressarcir o prejuízo causado. Se a banca lhe trouxer o valor, como já fez isso em outras provas, colocou R$ 300, você indica o valor. Se não, não. No valor de IRS, então, 3 pontinhos. O que é importante vocês terem em mente? A reconvenção, ela é uma espécie de reclamação dentro da reclamação, ok? Então, vocês vão fazer os pedidos da reclamação. Fez esse fato de direito de pedido, já coloca embaixo. Lembra do não pegue HPV? Notificação, procedência, honorários, provas e valor da causa? A ideia é a mesma, já colocar embaixo. Requer que seja notificado o reclamante para querer impugnar a reconvenção. Abaixo. Não, né? Requer a procedência da reconvenção nos exatos termos ora propostos. Requer os honorários de sucumbência da reconvenção na forma do artigo 791-A do parágrafo 5º da CLT. Requer a produção de provas e quaisquer meios admitidos. Dá-se a reconvenção, não é a causa, porque contestação não tem valor da causa. Dá-se a reconvenção, valor de IRS, então, 3 pontinhos. Fechou seu parágrafo, terminou a reconvenção e vem para o fechamento. Tranquilos? Corre para o abraço. Prof, e aí lá no nosso fechamento, ó, nós já falamos. Vou voltar aqui que a gente teve esse outro bloco. Você vai renovar as preliminares se houver, você vai renovar a prejudicial se houver, você vai requerer em procedência de todos os pedidos, vai reiterar o pedido de procedência da reconvenção, e aí aqui você não precisa pedir notificação, honorário, porque você já pediu. Lá no tópico da reconvenção, você já pediu. Vai requerer os honorários e indicar provas, tranquilo? E depois, fechamento. Só alegria. Queridos, espero que tenha ficado claro. Eu vou fazer uma estruturazinha básica com vocês, um bloco a seguir, para ficar mais claro ainda. Vocês têm materialzinho de apoio da contestação. E só um detalhe, ó. Ramiro, essas informações você está tirando de onde? Vozes da sua cabeça? Não. O que eu quero deixar claro aqui para vocês? Eu quero mostrar as pontuações que foram atribuídas pela banca em modelos de contestações que caíram, né? Então, por exemplo, vamos aqui, ó. A estrutura é muito similar com o que a gente falou. E eu vou mostrar isso mais ainda nas outras. Resposta dirigida ao juízo, qualificação das partes, indicação do artigo 847, preliminar, pedidos, vou impugnando todos os pedidos, renovação da preliminar, renovação da prejudicial, requerimento de procedência dos pedidos, procedência da reconvenção, indicação das provas, fechamento. Beleza? Vou fazer uma estruturazinha básica com vocês e aí a gente volta para trabalhar um pouquinho mais juntos, tá bom? Pessoal, um beijo. Terminando a estrutura, que é só um esqueletozinho, estudem a estrutura que vocês têm, vocês sempre recebem ela na nossa mentoria e assim, vai ser um sucesso.